Irmãos, estava compartilhando hoje, mais cedo com os irmãos, no culto pela manhã, e Deus tem trazido alguns direcionamentos para a gente enquanto igreja nos últimos dias, nos últimos domingos. A gente vem compartilhando muito sobre, cada vez mais, a gente desenvolver a nossa fé. Foi até isso que o pastor Reichel compartilhou semana passada, falou lá dos apóstolos no barco, e Jesus está ali no barco, e mesmo assim, isso não privou eles de passar por uma tempestade, de maneiras a gente ir desenvolvendo essa fé. O pastor Rafael também compartilhou um pouco sobre isso, falando que onde a gente adora a Deus, não é lá no tal lugar, no monte, não é em tal lugar, mas importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa noite eu queria continuar compartilhando, porque sabe o que acontece às vezes, irmãos? A gente vem aqui, ouve uma palavra boa, ou nem tão boa às vezes, mas faz parte. Então, às vezes a gente quer até escolher o cardápio, né? Igreja não é restaurante, que às vezes a gente escolhe o cardápio, né? Deus vai trazer a palavra que Ele quer para nós e vai direcionar. A gente tem que ter cuidado para guardar o nosso coração. Daqui a pouco a gente está escolhendo o cantor que vai tocar, quem que é o pregador, como é que tem que ser. E a gente está em liberdade aqui em família. E nesse lugar Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas Deus às vezes traz uma palavra para o nosso coração. Essa palavra mexe com a gente. A gente fala assim, nossa, é isso, eu preciso mudar. Eu preciso avançar nessas áreas. E a gente sai naquela porta ali e parece que a palavra fica aqui dentro. A gente começa a semana e a gente vai esquecendo aquilo que talvez a gente saiu daqui muito inspirado, muito quebrantado pelo Espírito Santo. E eu queria essa noite que a gente entendesse um pouco sobre isso. Porque é uma geração, nós vemos hoje um momento, uma era, em que nós temos muito acesso, irmãos. Se você quiser ouvir agora uma palavra do pastor Paulo Júnior, do Augusto Nicodemos, do Douglas Gonçalves, você abre aqui o seu celular, ouve uma palavra boa, escolhe o grupo de louvor que você quer ouvir, né? É uma era que a gente tem acesso a tanto conhecimento, a tanta informação, mas com muita dificuldade de traduzir isso de maneira prática na nossa vida. Muitas vezes há coisas que a gente fica impressionado, mas na prática a gente não consegue colocar isso em prática. Tem uma frase que até fala assim, na prática a teoria é outra, né? Quem já ouviu falar isso aí? Não, na prática, irmãos, a teoria é outra. Na teoria é uma coisa, mas na prática é diferente, pastor. E é isso que eu quero que a gente... Como que você vai avançar nesse sentido na sua vida? Como nós podemos avançar nesse sentido, sabe? Da gente saber o que tem que fazer e muitas vezes não fazer. Da gente ter consciência de algumas áreas da nossa vida que a gente precisa avançar, que a gente precisa mudar, e a gente não conseguir romper isso na nossa vida. E o discurso continua sendo o mesmo. Não, é verdade, eu preciso, né? Então, a gente tem vários exemplos. Se a gente for para a rede social hoje, a gente pode ter várias referências de como fazer alguma coisa. Eu estava até falando, né, você quer fazer uma receita, hoje você chega lá, você acessa alguém que faz receita, você nunca cozinhou, você consegue fazer um prato lá, sim ou não? Né? Às vezes não vai ficar aquele prato, né, igual um Masterchef lá, mas você consegue. Você quer fazer uma dieta, você vai lá, tem a nutricionista, ela te dá uma orientação, tem o personal trainer que fala o jeito que tem que ser o treino, o que você tem que fazer, você fica empolgado, mas fica só nisso. Às vezes a gente começa e não continua. Muitos não fazem e muitos começam e não avançam nisso. Como que a gente consegue avançar nisso? Principalmente na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes a gente é um bom ouvinte da palavra de Deus, mas um péssimo praticante. E não há dolo quando eu falo isso, porque assim, às vezes a gente sai daqui com vontade de fazer, só que algumas coisas vão travando a gente, e a gente não consegue mudar algumas coisas que Cristo quer trabalhar na nossa vida. E eu queria que você abrisse lá em Tiago. O livro de Tiago é um dos últimos livros da Bíblia, aí, quase no finalzinho, depois do livro de Hebreus. E esse texto aqui é interessante, você já deve ter ouvido ele. O pessoal estava me perguntando aí como é que está da cirurgia. Estamos recuperando, irmãos, graças a Deus. Estamos aí, operamos sexta-feira passada, tiramos uma vesícula, foi tranquilo. Hoje à tarde acho que eu exagerei um pouquinho, sangrou um pouquinho aqui, mas está tudo bem. Minha mãe fica doidinha, eu falei, mãe, está tudo certo, calma, né? Mas a gente não... E Deus é bom, todo tempo. Amém, irmãos? Aleluia. O livro de Tiago fala assim, Tiago 1:22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra,
ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Que texto forte. Eu acho interessante que já começa falando assim no 22. Não se limitem a ouvir, mas põem em prática. Do contrário, vocês vão enganar a si mesmo. Quantas vezes, irmãos, nós temos nos enganado? Se tiver um censo, for lá na sua casa, bater lá, qual que é a sua religião? Você fala, não, eu sou cristão. Cristão o quê? Não, eu sou evangélico, sou crente. Infelizmente hoje tem uma categoria que é o crente não praticante. É o cristão que não frequenta, ou vai de vez em quando, vai no domingo de ceia, ou quando tem um evento, ele aparece. Mas por que a nossa vida às vezes é assim, inconstante? Ele está falando, nós estamos enganando a quem? A Deus? De Deus ninguém zomba. Nós estamos enganando a nós mesmos. Na medida que eu não conheço a Deus, que eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, que eu não experimento da vontade dEle, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu vou passar isso aí sozinho. Deus está pronto para nos ouvir, para caminhar conosco. E às vezes a gente tem se enganado, levando uma vida cristã meio de aparência. E é isso que Tiago está falando aqui. Não adianta vocês ficar aqui ouvindo, irmãos. Vocês precisam pôr em prática. E aí ele continua na sequência aqui, que ele fala assim, é como um homem que ora no espelho e depois ele já esquece a imagem do espelho. Né? Até usei a expressão, é como um risco na água. Você viu quando você faz um risco, você vê, de repente já acabou. E hoje eu vejo assim, talvez tem muita gente que é assim, que não tem firmeza, que não tem convicção, que é igual um risco na água. O que a pessoa fala ou deixa de falar é igual um risco na água. O compromisso que ela faz ou deixa de fazer é um risco na água, você não pode confiar. Não, mas eu sou crente. Que diferença o evangelho, a palavra tem feito nas nossas vidas realmente. Eu estava vendo uma estatística, talvez você até já ouviu falar. Goiânia é uma das cidades mais evangélicas do Brasil, uma das capitais mais evangélicas do Brasil, certo? Isso é um estudo da ONU de 2021, um relatório, falando que Goiânia foi considerada a capital mais desigual da América Latina. Como que uma cidade que cada vez mais tem mais cristãos, mais gente conhecendo a palavra, se professando cristão, é considerada a cidade mais desigual da América Latina? Quer dizer que essa palavra não tem transformado o coração dessas pessoas. Sim ou não? Como que uma cidade que se diz cristã, tão evangelizada, o número de divórcios tem cada vez aumentado mais? Tinha que ser o contrário. Na medida que eu vou conhecendo a Deus, se eu estava disposto a largar da minha mulher, eu falei, não, agora eu vou tentar caminhar aqui a segunda milha. Aí entra perdão, eu vou entendendo algumas coisas, reconciliação. Não, as estatísticas vão aumentando. E aí, tem um texto lá, na hora que eu fui ver a reportagem, que fala o seguinte. Embora a forte presença evangélica na cidade possa sugerir uma expectativa de casamentos duradouros, quando você vai lá em casa, 2 crentes, 2 cristãos, você espera o quê? Que vai ser para sempre, até que a morte os separe. Há uma expectativa nisso, certo? A realidade demonstra que questões pessoais, sociais e culturais influenciam a dinâmica dos relacionamentos, resultando no aumento dos divórcios. Essa situação reflete uma complexidade que vai além das crenças religiosas e mostra diversidade de experiências na sociedade goianiense. Essa é a questão, irmãos. Às vezes a gente tem tratado a nossa vida com Deus apenas como uma experiência religiosa. A igreja na nossa vida ocupa uma gaveta. Cristo na minha vida ocupa uma área da minha vida. Então eu tenho lá meu trabalho, minha família, meu lazer, meu esporte, minha saúde, minha religião. E eu começo a dividir minha vida colocando Cristo e o relacionamento, aquele que envolve a igreja, como uma área da minha vida, como uma crença religiosa. E isso não transforma o meu caráter.
Isso não transforma o meu jeito de ser. Lá em Romanos 12, 2 fala que a gente tem que ser renovado pela transformação das nossas mentes, para que a gente experimente qual que é a boa, perfeita e agradável de Deus. Será que essa palavra tem transformado a nossa mente? Quando a gente vai conversando com os irmãos, eu vejo muita gente assim, que Deus tem transformado, porque essa pessoa tem deixado Cristo trabalhar na vida delas. Agora eu vejo outros irmãos que têm anos de evangelho, e essa palavra não muda, não cai no coração e não transforma. E você sabe qual que é a diferença de crença e fé? Porque o que é crença? O pastor André Valadão, ele tem uma expressão engraçada, né? Você não é crente, não. Né? Você já viu, ele fala isso lá, né? Crente, até o diabo é. A Bíblia fala que o diabo é crente. Ele crê e treme diante dos demônios, porque eles conhecem o poder de Deus. Então, crer não significa que você acredita no sentido de deixar que aquela pessoa seja o Senhor e Salvador da sua vida. Isso é fé. Crença parte muito mais da minha experiência de vida, daquilo que eu carrego como tradição, daquilo que são as minhas expectativas na divindade. A crença é muito mais uma expectativa na divindade do que ela pode fazer em meu favor, do que a fé, que é eu crer no Senhor e agora esperar a partir dele qual é a vontade dele para todas as áreas da minha vida. Crença parte muito mais. Vou dar um exemplo para vocês. Crença é quando eu quero fazer um negócio, eu estou lá pensando, preciso empreender, estou comprar um negócio ali, vou construir tal. Não, acho que é isso mesmo. Vamos orar. Eu vou lá na Bíblia. Não, vamos ver o que eu acho. Deus, para endossar meu projeto. Chama o irmão, fala, irmão, ora comigo aqui, ó, que eu estou com um projeto aqui, para Deus abençoar esse negócio. Vai lá no meu negócio lá, orar comigo lá. Então, assim, crença parte de quem? De mim. Fé não. Fé, Deus está trazendo algumas coisas no meu coração, aí eu vou buscar de Deus uma direção a partir do alto para ver se essa é a vontade dele para a minha vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se eu falei uma coisa hoje de manhã, se Jesus viesse aqui na igreja, domingo que vem, eu falo, domingo que vem Jesus vai estar aqui, ele vai montar uma banquinha aqui do lado, e eu vou te entregar uma folha de papel em branco e uma caneta, porque você vai ter ele 10 minutinhos para sentar na frente dele ali, certo? Com tudo aquilo que aflige seu coração, tudo aquilo que são seus sonhos, seus projetos, para você conversar sobre a vida com Jesus, certo? E aí você faz uma fila aqui, e Jesus vai atender todo mundo ali. E aí faz aquela fila, todo mundo ali, né? Quando você chegasse na frente de Jesus, essa folha ia estar em branco ou ia estar cheia de coisa, de pedido ali, do que você não podia esquecer? Não, isso aqui eu não posso esquecer de falar com Jesus. Isso aqui eu tenho que lembrar, isso aqui eu tenho que fazer. Às vezes assim tem sido as nossas orações. Às vezes a gente chega diante de Jesus, em vez de eu falar assim, Senhor, aqui está minha folha em branco. Escreve o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para minha casa. O que o Senhor tem para minha família. O que o Senhor tem para o meu trabalho. Eu chego diante de Deus e falo assim, Senhor, é isso aqui que eu estou passando, é isso que eu preciso, é aqui que está difícil. E Ele sabe, irmãos, e não tem nada, não tem dor da gente chegar diante de Deus e abrir o nosso coração. Mas com qual perspectiva? De conhecer o Pai que nos ama e realmente já fez tudo em nosso favor, ou de querer servir uma divindade que pode me abençoar e me ofertar, me oferecer alguma coisa, às vezes até se eu oferecer uma barganha, uma promessa, um dízimo, e a gente começa às vezes a negociar com Deus. Essa é a diferença de crença e fé. Então nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, cada vez mais. Fé é buscar na palavra a direção e o caminho. Fé não é às vezes no meu relacionamento, eu falar, Deus, me dá fé aqui, porque eu não aguento essa mulher, não aguento esse marido. Fé é eu falar assim, Deus, me ajuda a transformar para ser o homem que essa mulher precisa. E aí a partir da minha vida você vai transformar a vida dela. Me ajuda a transformar para que eu seja a mulher, que vai ser a mulher sábia, que vai edificar a minha casa, vai abençoar o meu esposo. Vocês estão entendendo? Deus quer transformar o nosso coração, irmãos. Às vezes a gente espera todo mundo à nossa volta mudar para a gente mudar. A nossa oração envolve a mudança de todo mundo. Muda meu chefe, muda meu funcionário, muda meu pastor, muda meu marido, muda meu filho, não aguento mais. E a gente tem se colocado nesse lugar para ser realmente transformado pela palavra? Moído às vezes, como um vaso na mão do oleiro. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E aí quando ele vai concluir aqui no versículo 25, esse versículo é muito forte, porque ele fala assim,
Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, irmãos. Essa palavra nos liberta, a gente cantou aqui, liberta de toda depressão. O nome de Jesus é capaz de te livrar de toda dor, de todo trauma, de toda depressão, de toda ansiedade, de toda angústia. Essa palavra tem poder de entrar no nosso coração e transformar a nossa vida, irmãos. Mas ela tem que fazer morada no nosso coração. O Espírito Santo tem que transformar essa palavra em nós. Senão, é letra. A letra mata. Essa palavra tem que ser viva na nossa vida. E ele continua aqui, ele fala assim, ó. Observar atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Perseverar, continuar firme. E a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aleluia. Tem tanta receita de coach, tem tanta coisa hoje, 7 passos para o sucesso, não sei o quê. Irmão, isso aqui está na Bíblia tem não sei quantos anos. E a gente está buscando em tantos lugares, em tantas áreas. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. E Ele vai transformar o seu coração, a sua vida, a sua família, a sua relação com Ele, em nome de Jesus. E eu vejo assim, essa semana eu ouvi uma frase, até trouxe aqui, porque muitas vezes a Bíblia não é realmente uma regra de vida para muita gente. Às vezes você vai entrar na discussão com alguém e a pessoa, ela não tem a Bíblia como a regra de vida dela, então não adianta às vezes você entrar nas questões com ela. Agora que, se eu falo que eu sou um cristão, e eu creio que a Bíblia é a regra, é o manual, é a diretriz que direciona a minha vida, aí eu tenho que seguir isso aqui, amém? Isso aqui não é uma orientação, basicamente sim, né, como se fosse um roteiro. Não, isso aqui é a nossa regra de vida. E aí, ela não pode ser um instrumento de eu alcançar aquilo que eu sonho, aquilo que são os meus desejos. Ah, pastor, mas não posso ter sonho, posso planejar, pode. A palavra de Deus fala que o homem faz planos. Lá em Provérbios 16 fala isso. Mas a resposta certa vem do Senhor, da língua do Senhor. Na medida que eu vou conhecendo a Deus, irmãos, que eu vou ter intimidade com o Pai, eu já sei até o que eu vou pedir para Ele, que eu sei se agrada ou se não agrada. Eu sei se é da vontade dEle ou se não é. Não adianta eu pedir um trem que eu sei que Deus não vai me dar. Quando a minha filha chega para mim, ela já sabe as coisas que eu vou... Não, Igor? Você que tem as meninas 3 lá, igual lá em casa. Elas já sabem as coisas que meu pai não vai deixar. Uma dá fela para a outra. Não adianta pedir para o papai não, que ele não vai deixar. Será que quando a gente chega diante de Deus, a gente conhece o coração do Pai a ponto de pedir aquilo que a gente sabe que o Pai quer nos entregar? Ou já nos entregou? Não é verdade? E eu vi essa semana uma frase que eu achei assim, colocação de um pastor famoso aí das redes sociais. Ele falou o seguinte: Deus nunca vai deixar que você veja, que você toque, que você sonhe algo que Ele não possa dar a você. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tenha condição de patrocinar na sua vida. Meu irmão, de quem que é esse sonho? Meu ou de Deus? Porque se for um sonho que Ele deu um sonho para José, não deu? E aí José empenhou a vida dele, porque ele tinha uma direção, um sonho de Deus. Aí ele foi escravo, passou lá, foi caluniado, preguei aqui esses dias sobre isso, né? Foi para a prisão, e até Deus cumprir esse sonho na vida dele. Mas o sonho era de quem? De Deus. Agora falar que Deus vai trazer um sonho, às vezes Ele não vai permitir eu ter um sonho, e não vai patrocinar, eu tenho que buscar isso em Deus. Porque às vezes é muito da minha expectativa, é muito da minha vaidade, é muito daquilo que é do homem, não daquilo que é de Deus. E isso não é fé, isso é crença, amém? Por que a gente tem dificuldade de colocar as coisas em prática, irmãos? Por que a gente começa e não termina? Por que a gente ouve a palavra e fala, nossa, é isso mesmo? E a gente passa uns dias já... Nós começamos a leitura anual da Bíblia, não foi? Fizemos aqui todo um movimento, né? E aí, não vou perguntar, não quero constranger ninguém. Será que você está firme aí naquele propósito de ler a palavra esse ano? Igual você fez o empenho lá no primeiro dia, lá de janeiro?
Por que que a gente não avança? A gente começa e para. Por que que a gente procrastina, irmãos? Por que a gente deixa para depois? Não, depois eu começo. E aí a gente vai enrolando um punhado de trem, que na hora que a gente vê, já não... agora já desatualizei mesmo, não vou continuar não. Até esse dia eu atualizei, ela falou, gente, quem quiser continuar, continua daqui para frente. Depois você lê os livros que ficou para trás. Mas isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de começar, ou a gente começa e não continua. A gente ouve, entende que é importante, tem aquela vontade de mudar, mas para só na vontade. Não é verdade? E aí eu trouxe algumas referências aqui, porque isso precisa transformar a nossa vida. Quantas coisas, irmãos, a gente tem falado que a gente vai mudar e não muda. Não, pastor, eu preciso fazer isso mesmo. Você conversa lá, ora com o irmão, dá uma direção lá que Deus está trazendo. Não, eu preciso ler a Bíblia mesmo, pastor, eu preciso tirar um tempo de comunhão com Deus, de oração, um tempo de comunhão com os irmãos. Eu preciso envolver mais com a igreja, sabe? Tem 10 anos que você está falando isso. Eu preciso envolver mais com a igreja. Eu preciso frequentar um pequeno grupo. Eu preciso dispor e servir em alguma área. Eu preciso falar de Jesus para que a pessoa que trabalha comigo tem quantos anos? Nossa, eu preciso falar de Jesus para que a pessoa... Aí um dia você descobre que a pessoa suicidou. E você perdeu a chance de falar de Jesus para ela. Você descobre que ela teve um problema de saúde, mudou, foi embora, ou morreu, aconteceu alguma coisa. Gente, a gente não pode perder a oportunidade. O que nos impede da gente falar de Jesus? Da gente realmente empenhar e cumprir aquilo. Eu compartilhei num casamento esses dias, falei sobre isso. Como a gente chega no altar, empenha uma palavra de compromisso, e como hoje as pessoas não honram os seus compromissos, não honram as palavras empenhadas. Não é até que a morte separe, é até que a gente tenha uma incompatibilidade de gênios. Não é assim? Porque é incompatibilidade de gênios. Não, mas teve traição, teve agressão. Não, é porque a gente é muito diferente. E a gente vai relativizando o Evangelho. E aí eu trouxe alguns pontos aqui, porque eu vejo que na Bíblia, quando Deus fala algumas coisas, Ele exige prontidão. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, o filho é quem tu amas. Aquele filho que Abraão ficou esperando 25 anos e oferece ele em sacrifício para mim. Por que Deus tinha que falar com tanto carinho assim, né? O teu filho, o teu único filho, o filho é quem tu amas. Parece que está pondo o dedo na ferida lá, né? Mas Deus queria testar a fé de Abraão. Você sabe quantos dias demorou para Abraão pegar Isaac e levar para o monte? Para sacrificar o filho? A Bíblia fala que na madrugada seguinte, ele pegou Isaac e partiu. Ele não chegou para Deus e falou assim, Senhor, dá mais um tempinho aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei aqui 25 anos esperando, né, Zanin? O senhor vai levar meu filho agora? Então, peraí, deixa eu assim, a Sara tá doida aqui. Pelo amor de Deus, não vou aguentar essa mulher depois fazer um trem desse, não. Pensa a mulher lá em casa aborrecida. Não é porque não é sua mulher, Deus, porque senão você não ia aguentar. Se eu aguento um pouquinho, me dá uma semana aí, um mês, deixa eu aproveitar meu filho, pelo menos um pouquinho, eu sacrifique ele. Não, imediatamente, ele foi. Quando Jesus está passando, Marcos 1,16, ele está andando à beira do mar da Galileia, ele vê Simão e André, jogando as redes. Viviam da pesca, eram pescadores. Jesus fala, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. O texto fala, no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Jesus está falando com a gente, fala, meu filho, vem. Eu falo, não, peraí que eu tenho que enterrar o meu morto, tenho que cuidar do meu gado, tenho que fazer isso aqui. É agora, irmãos. É hoje. Hoje é o dia da gente tomar uma posição diante de Deus. 2 Coríntios 2,6 fala, pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. O chamado para as nossas vidas não é para amanhã, meu irmão. Aquilo que Deus está chamando, está te prometendo, está declarando a sua vida, não é para amanhã, não é para o dia seguinte. É para você ouvir e cumprir agora. Agora, se Deus vai demorar um tempo para cumprir isso na sua vida, aí é Deus. Agora, a nossa parte fala, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Às vezes ele vai demorar, como ele demorou com Abraão.
mas o meu coração está pronto. Amém? É para hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de assumir esse compromisso. E aí eu trouxe aqui na Bíblia, a gente caminhar aqui, algumas orientações para a gente poder colocar em prática essa palavra e abandonar de vez essa procrastinação na nossa vida. Primeira delas, evite distrações. Não precisa abrir não. Lá em Hebreus 12:1 fala assim: portanto nós, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso, outras versões falam de todo embaraço, e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, você sabe que muita coisa na nossa vida não acontece? Porque a gente está distraído. Tem tanta coisa distraindo a gente até tem a disposição de começar alguma coisa, de mudar, de fazer algo diferente. Só que no começo a gente começa a distrair. Até um exemplo é esse aqui, ó, celular. Não, eu vou ler a Bíblia. 1 ano, abri o plano lá, tem o plano da Bíblia lá, vou começar aqui, vou ler e tal. Aí eu começo a ler, chega uma mensagem, nossa, uai. Deixa eu ver, mandou aqui no Instagram, deixa eu ver, só rapidinho aqui, o que é esse negócio aqui. Aí dali você já rola a tela, já vai. Aí chega uma mensagem no WhatsApp, nossa, ó o fulano, o que aconteceu, será? Não, mas isso aqui é rapidinho, depois eu volto aqui no texto aqui, só ver isso aqui, né? Ah, nossa, ó o fulano. Coitado, precisa orar por ele, depois eu vou ver se eu oro para esse irmão que também está precisando, tadinho. E aí vai ficando para depois, e a gente vai distraindo. Vai distraindo. A Bíblia fala que tem coisa na nossa vida que não é pecado, mas é distração. Outras são pecado. Tem coisa que é pecado e a gente está falando que é distração, viu, irmãos? Cuidado. Não é porque eu tenho umas dificuldades. O irmão chega para pastor, eu tenho uma dificuldade, eu queria que você orasse comigo. Não, meu irmão, isso é pecado. Eu tenho uma dificuldade, às vezes a pessoa conta as coisas para mim, eu já saio falando. Irmão, vamos orar, isso é maledicência. Isso é pecado, irmão. O que tem distraído a nossa vida, irmãos? O que tem nos tirado o foco e impedido a gente realmente de cumprir aquilo que Deus tem nos chamado? Quando a gente olha para a parábola do semeador, no Mateus 3,18, fala que aquela semente que foi semeada entre os espinhos é a que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O texto não fala que essa semente não germinou. O texto não fala que essa semente não cresceu um pouquinho, só que ela cresceu entre os espinhos, que significa o quê? As preocupações desse mundo, aquilo que meu olho começa a almejar, que ele fala aqui, que é a fascinação das riquezas, e eu começo a tirar o foco de Jesus e começo a focar em outras coisas. E aí isso vai me sufocando, e eu fico infrutífero. Outro ponto. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Será que a gente tem esse entendimento aqui? Porque quando eu vou lá e empenho, eu falo, não, você, né, Alexandre, eu vou ser um marido melhor para Miriane. Às vezes eu estou pensando que eu estou fazendo algo para ela. Não, eu vou lá na minha empresa, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um patrão melhor. Mas eu estou achando que eu estou fazendo isso para as pessoas. A Bíblia fala, não, você que é um filho de Deus, você que é um cristão, faça de todo o coração, não para pessoas, mas para Deus. Se eu tivesse, irmãos, a perspectiva de que tudo que eu faço, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida na igreja, eu estou fazendo é para Deus e não para as pessoas, provavelmente eu faria isso com mais diligência, com mais empenho, com mais disposição, com mais perseverança, e eu não deixava isso sempre pela metade. Sim ou não? Agora, como eu estou fazendo para minha esposa, vai levando. Estou fazendo ali na empresa, deixa isso quieto. A Bíblia fala, faça de todo o coração como se fosse para Deus e não aos homens. Haja com disciplina. O que é disciplina? É você ter programação. Igual eu falo assim, não tem como um gestor, uma pessoa que lidera, não tem uma agenda, não tem um negócio que você escreve, que você programa as coisas. Que dia que é que você tem que fazer? Não sei, eu vou perguntar. Ou alguém tem que fazer para você então, porque assim, vou começar a ler a palavra, então tenha disciplina. Que hora que você vai ler? Qual o horário do dia? Põe na agenda. Não, todo dia, tal horário, eu vou ler a palavra, eu vou fazer um momento de oração, eu vou ter um compromisso tal horário. Gente, se a gente não agendar, não acontece. A Bíblia fala lá no Atos 2:42 que aqueles discípulos, aqueles irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações? Perseveravam. Era simples? Não, era uma perseverança, era uma disposição. E comece, irmãos. Tem tanta gente planejando tanta coisa e isso não sai do papel. Deus já te deu a visão. O irmão já falou, meu irmão, é isso mesmo. Deus já está falando. Você vem aqui, ouve uma palavra. Nossa, é isso mesmo, pastor. E a gente não dá um passo. Não começa. Ah, não, mas é tão pouco isso que eu fiz até agora. Zacarias 4:10 fala assim: não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início dessa obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Zorobabel foi um dos homens chamados por Deus para reconstruir o templo no retorno da Babilônia. E ele está só no alicerce. E muita gente, quando você começa a fazer alguma coisa, muita gente chega para desanimar. E aí Deus fala assim: não despreza os pequenos começos, porque você está vendo só o alicerce, mas eu já estou vendo o tempo pronto. Você está vendo só o alicerce, mas eu estou vendo a casa. Você está vendo só a semente, mas eu estou vendo uma árvore de frutos e de muita sombra. Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Comece. O que você pode fazer hoje? Uma maratona não começa com 42 quilômetros. Uma maratona começa com o primeiro passo, com os primeiros 100 metros. Uma disposição de você conhecer o Senhor começa com um capítulo, com um versículo, com uma rotina de oração de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de meia hora. Em qualquer área da nossa vida, irmãos. Dê o primeiro passo, em nome de Jesus. Eu assisti um filme esse fim de semana, até comentei hoje cedo também. Muito legal, depois você anota aí. Está lá na Netflix, chama American Underdog. O nome é diferente, mas é a história de Kurt, é o nome do rapaz lá. É verídico, é uma história de futebol americano. Ele é um jogador amador de futebol americano ele queria ser jogador profissional da NFL lá, que é aquela liga de futebol americano, né? E aí a história vai passar toda a vida dele, a trajetória dele. É muito forte o filme. E tem um momento no filme que ele está conversando com o sogro dele fala uma frase, na hora eu falei, vou gravar essa frase, que eu achei muito interessante. Fala assim, ó: a vida não é o que conquistamos, a vida é quem nos tornamos. A vida é uma jornada e não um evento. Irmãos, às vezes a gente está vivendo a vida buscando a linha de chegada. Mas eu quero te falar que a vida acontece entre o ponto de partida e a linha de chegada. É na jornada. É aquilo que a gente vai sendo construído nessa trajetória. É aquilo que Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração, transformando a nossa mente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, desfrutando as relações nesse tempo. E Deus vai transformando. E aí não é aquilo que a gente conquista, mas é a pessoa que a gente vai se tornando. Provavelmente hoje você é uma pessoa muito melhor do que quando você conheceu a Cristo. Há uma semana atrás, um mês atrás, 15, 20 anos atrás. E essa jornada não pode parar. A gente vai melhorando, a gente vai crescendo. A vida do justo é como uma luz que vai brilhando, 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 brilhando até se tornar dia perfeito, até se tornar sol do meio-dia. Essa é a nossa vida. Não pare onde você chegou, mas continue avançando em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, em nome de Jesus. A vida não é um evento. Quantas vezes a gente quer viver de eventos? O culto, o acampamento, aquele dia foi muito bom. Ai, que vontade de voltar lá. Não, meu irmão, Deus tem novidade para nós todos os dias. Que possamos conhecer e prosseguir em conhecer, para que Deus continue nos transformando. Eu queria finalizar lá em Mateus 7, 24. Não precisa abrir, mas é um texto também conhecido. Jesus fala assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Repete comigo, quando, não é se vierem, quando vierem as chuvas, as inundações, e quando os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Então quer dizer que o tolo também constrói. A gente acha que o tolo não vai nem dar conta de construir. Não, o tolo constrói. Só que ele constrói sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Irmãos, aqui tem uma promessa para a nossa vida. Sabe qual é a promessa? Que vai vir tempestade sobre a nossa casa.
Às vezes a gente está vivendo um momento de tempestade na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde. E o que vai nos sustentar nesse dia, meus irmãos, é se a gente está fundamentado na rocha que é Cristo. Porque se o nosso alicerce, a nossa base, for na areia, o vento provavelmente vai nos derrubar. No que você tem construído a sua vida? No que você tem construído o alicerce da sua família? No que você tem construído o alicerce do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da sua vida com Deus? O que vai nos guardar e nos dar força nos dias mais difíceis da nossa vida é a certeza de que o Senhor é conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas, irmãos, até as coisas mais difíceis, até os dias mais difíceis, cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus quer nos ensinar, Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer nos moldar para que a gente vá sendo amadurecido a cada dia. Mas nós precisamos conhecer o Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Chegou um e-mail aqui, peraí. Glória a Deus, irmãos. Amém. Está no script. O Espírito já comunicou aí. Benção. Irmãos, queria que a gente orasse nesse sentido. Talvez você vai sair daqui hoje com a mesma disposição. Falar assim, Ailton, benção essa palavra, né? Tem que mudar mesmo, né? Mude, irmãos. Isso é uma disposição de todos nós. Isso é uma disposição. Toda palavra corta na nossa casa, corta na nossa vida. Todos nós temos que mudar em alguma coisa. Temos que colocar essa palavra em prática. Mas não saia daqui da mesma forma. Não continue da mesma forma. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Feche seus olhos. Eu não sei qual tem sido os momentos que você tem passado. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração para a gente orar juntos. Eu queria que você fizesse um compromisso com Deus agora. Você e Deus. Fala com o Senhor agora. Às vezes você está junto do seu cônjuge também. Se quiser falar para ele, às vezes Deus trouxe no seu coração alguma coisa que você quer falar para ele. Nesse sentido de empenhar uma palavra, de assumir um compromisso. Daquilo que você quer empenhar. Diante de Deus, às vezes fala assim, realmente hoje eu quero que seja um dia, um divisor de águas na minha vida. Eu quero conhecer o Senhor, Deus. Talvez você tenha vindo aqui há poucos dias, ou talvez você tenha vindo aqui há 20 anos. Deus quer falar com você, e Deus quer que você transforme mesmo seu coração. Entregue seu coração na presença dEle. Sonhe os sonhos dEle. Tenha uma vida de fé, pautada na palavra dEle. E não seja apenas um ouvinte, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que pratica a palavra de Deus. Que quando alguém olhar para nós, essa pessoa fala, olha, eu vejo essa pessoa é diferente. Essa pessoa é de Deus. Não precisa me perguntar, não precisa vestir igual, parecer que é de Deus. As pessoas vão ver isso em nós. Oh Deus, oh Senhor Jesus. Deus, nessa noite nós queremos às vezes nos humilhar na Tua presença, Pai. Nos humilhar diante de Ti, Deus. Como nós precisamos ser transformados, Pai. Tantas coisas na nossa vida, Deus, que precisam ser transformadas, Paizinho. Tira de nós, Deus, toda procrastinação. Tira de nós, Deus, tudo que tem nos impedido, toda distração, todo pecado, Deus. Tudo que tem, às vezes, impedido a gente de avançar, Deus. Em tantas áreas que o Senhor tem para nós, Deus. Às vezes tem vícios, Deus, que a gente carrega até hoje. Que tem machucado as relações, sabe, as pessoas que a gente mais ama. Às vezes tem hábitos que tem tirado a gente do lugar de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente tem deixado de desfrutar, Deus, de relacionamentos, de momentos na Tua intimidade, Deus, por pecados, por coisas. Deus, tira as escamas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Transforma mesmo o nosso coração, Deus. Nós repreendemos, Deus, toda a artimanha do inimigo, Deus, contra nós, contra as nossas casas, contra o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e transforma-nos, Deus, dia após dia, Pai, para que possamos conhecer mesmo, Deus, essa vontade do Senhor, Deus, que é maravilhosa, Paizinho. Eu profetizo, Deus, cura espiritual, Pai, cura de toda cegueira, cura de toda procrastinação,
Cura de toda distração nesse ambiente, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos um povo livres, libertos, como diz esse texto de Tiago, Pai. Libertos de toda a escravidão, Pai. Para desfrutar da plenitude, Deus, de ser mesmo um homem, um filho, uma filha, Deus, que desfruta do Evangelho do Senhor de maneira próspera e abundante, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplaude o Senhor, amado.